Então, nessa noite nós estamos tratando de um ponto crucial para o ser humano, o conceito de liberdade. Nós somos livres para realizarmos aquilo tudo que a gente quer, para escolher fazer o bem, o mal. A gente realmente é livre ou a gente é livre só para estar dentro da realidade, daquilo que é bom, belo e verdadeiro, como o senhor descreve nesse livro, Dr. Kepp? Os telespectadores interessados em saberem mais a respeito dessa tese que o senhor coloca aqui sobre a libertação da vontade, e aonde o senhor diz que o ser humano ele é livre, mas dentro da realidade. Ele é livre para escolher uma multidão de opções, quase infinitas, de coisas boas, belas e verdadeiras, mas ele não é livre para estragar, para omitir, para deturpar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, para agredir o bem. Porque se faz isso, ele está indo contra a própria existência e contra a própria essência, caindo nas mais diversas doenças. Eu acho que... Tem um esquema aqui, Cláudio, eu gostaria de mostrar, é um esquema que mostra as três estruturas que nós vivemos, que a sociedade vive. Então, veja aqui. Aqui embaixo tem uma estrutura natural, é a camada assim, básica, fundamental do ser humano. Quer dizer, como o ser humano foi criado, né? Então ele foi criado na verdade, na beleza, na honestidade, etc. Então, pela natureza, o ser humano é perfeito. Quer dizer, pela natureza, a natureza já mostra a perfeição dela. Por isso tem tantos naturalistas que gostam de frequentar a natureza, que acham que as coisas naturais... E é claro, né, que eles têm razão, que as coisas naturais são melhores. Depois, aqui no meio, tem a vontade. Então, aqui entra o ser humano, a ação do ser humano. E na vontade, então, nós temos já os elementos assim de deturpação, de deterioração, o elemento de omissão, de negação da verdade. Então, essa é a camada referente à vontade do ser humano, a livre escolha, portanto, o livre-arbítrio. E essa vontade, veja aqui, é que prejudica ou a natureza, né? Ou prejudica a vida social. Então, o que é a vida social? Por causa da vontade do ser humano. É aqui, ó, é máscara, é uma vida social, um sistema público, assim, um sistema social, um sistema profissional, tudo baseado na máscara, na superficialidade, por causa da vontade do ser humano, que prejudica tanto a vida natural, a natureza, como prejudica também aqui a vida social. O senhor quer dizer a vontade deturpada, né, Dr. Kepp? A vontade usada no sentido do mal. Geralmente a vontade do ser humano é a causa de todo infortúnio do ser humano. Se não houvesse essa vontade invertida, essa vontade do ser humano de fazer o mal, então nós viveríamos no paraíso. Dr. Kepp, é por esse motivo, então, que as crianças que são educadas, muito mimadas, podendo fazer tudo o que elas querem, que os pais realizam todas as vontades, não querem frustrar a criança. Então é isso que, geralmente, esses indivíduos vão dar delinquentes no futuro. Olha, e aí já entra novamente a genialidade do Freud, hein? Perguntaram para ele uma vez como educar então a criança. Ele falou, olha, um perigo muito grande é quando os pais mimam muito a criança, tratam assim muito, como é que fala no Brasil, com pandelone, assim, muito, dando uma total liberdade para fazer o que quer, não corrige, quer dizer, não impõe na criança a realidade que a criança vai viver um dia. Então, a criança mimada, ela pensa que depois, na sociedade, todas as pessoas irão mimá-la. Sim. Então, vai pensar que o mundo é dela, que ela pode fazer qualquer coisa. Então, aí problemas de relacionamento afetivo, no casamento, com patrões, no trabalho, na sociedade, enfim, tudo o resto. Dr. Kepp, você queria ver o que o pessoal pensa a respeito de liberdade? Vamos, então? Você acha que o homem deve ser livre para escolher o bem e o mal? Sim, deve ter. A opção de escolher é dele, é bem ou mal. Desde que
outro também vai ter a mesma retribuição a ele. Né? Quem escolhe o mal vai provavelmente receber o mal dos outros. Eu acho que o homem já é livre para escolher o mal ou o bem. Aí fica de cada um, né? A cabeça de cada um. Deve ser livre para escolher. Acho que sim, tem que ser livre, sim, porque acho que é meio óbvio, assim, que a gente tem que caminhar no bem, né? Porque o bem, a gente fica com a consciência limpa e consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir e ter as fantasias. Só que, sei lá, muita gente opta pelo mal, por ser mais fácil, e muita gente se dá bem com o mal também, que eu acho que é errado, assim. Sim, eu acho que tem que ter essa liberdade. Eu acho que sim. O homem tem que ter a sua própria escolha, naturalmente. Eu acho que não, todo ser humano é livre para escolher entre o bem e o mal, né? Ele tem esse caminho. Aí a pessoa segue o caminho, a escolha fica a critério da pessoa, né? Acho que ele deve ser livre para escolher o bem e o mal. Mas por trás disso também tem que vir as orientações, tá? A base, a estrutura, tá? Mas quanto ele ser livre, ele tem que ser livre, sim. Eu acho que sim, existe o livre-arbítrio. Ele pode escolher o caminho dele. Olha, no meu ver, é o seguinte, eu acho que todo ser humano deverá ser livre, sim. Eu acredito que sim. Ele deverá ter uma certa atuação, inclusive através da liberdade, né? Isso aí eu acredito que sim. Eu acho que sim, mas deveria escolher pelo caminho do bem. Eu acho que sim. Ele tem que ter a livre escolha, mas lógico, tem gente que não pensa, né? Acaba achando que o mal é o certo, né? Então, Cláudia, você viu o povo como tem uma consciência exata da questão do bem e do mal? Então, todos eles dizem que tem que ser uma escolha do ser humano. Todos eles falam que o ser humano tem que ser livre. Isso nós sabemos. Que pela teologia Deus deu liberdade para o ser humano escolher qual caminho que ele quer. Então a escolha parte do ser humano. Sim. Agora, alguns disseram, mas a questão do mal, né, depende de outros fatores, mas a pessoa deu a entender que não deve escolher o mal. Que, inclusive precisa ter toda uma orientação, né, uma estrutura social dando amparo para a pessoa poder ter recursos para fazer escolha. O senhor acha, Dr. Kepp, que a nossa sociedade está apta a orientar a pessoa nesse sentido? Ou ela está justamente na inversão? Quer dizer, a pessoa tem muito pouca liberdade para ela realizar o bem e tem muita liberdade para fazer o mal na nossa sociedade. Bom, Cláudia, a sociedade em si, ela já leva o indivíduo para o caminho ruim, né? Como eu tenho comentado várias vezes, a estrutura econômica que tomou conta, eu posso mostrar saiu no jornal do dia 12, mostrando aqui o presidente brasileiro com o David, aqui, né, Rockefeller. O presidente e o Rockefeller está do lado. O Rockefeller está aqui. Isso. Então, aí mostra que o Brasil é praticamente dominado pelo poder econômico, social. Então, vamos dizer, o indivíduo tem que viver a vida para dar lucro para a sociedade. Isso é uma coisa imoral. E muitas vezes fazer algo que ele não quer, não está de acordo, para poder dar sustento aos filhos, não é, Dr. Kepp? Então, o indivíduo que tem que, já de manhã, muito cedo, sair de casa, pegar o ônibus e andar, às vezes, horas de ônibus e trabalhar num serviço difícil e ficar o dia todo lá naquele serviço insano até. E esse serviço não é para o bem da sociedade ou para o bem dele, principalmente. É um serviço para o bem, geralmente, de um indivíduo que explora, de um capitalista. Então, cai naquele problema da exploração do homem pelo homem. Então, é uma coisa imoral, Cláudio. Então, aí o indivíduo já não tem livre-arbítrio para escolher uma orientação em benefício dele. Ele tem que trabalhar para o bem dos outros. É uma coisa
imoral, o bem sem econômico, né? ética. Nem é para o bem verdadeiro. Porque o que vai fazer uma pessoa com tanto dinheiro, acumulando tanta riqueza como esse milionário Rockefeller, né? Agora, Dr. Kep, o senhor sabe qual que é a tese do Christian Debré, que é um dos mais conhecidos jornalistas do Diplomatique, Le Monde Diplomatique da França? Ele fala que a maior quantidade de países que produzem tanto a cocaína como toda essa produção de narcóticos, ela é orientada, ela é induzida ou até forçada pela Bolsa de Chicago. Então, mas, Cláudio, esse artigo aqui que eu mostrei fala que o nosso presidente foi lá agradecer aos americanos o auxílio que eles dão para nós. Mas é ao contrário. O americano que devia, de joelhos, agradecer toda a matéria-prima que vai embora. Tudo que a gente dá de graça para eles. O brasileiro, você precisa acordar para isso. Quer dizer, mas isso também que a gente vê uma comprovação de como as coisas são invertidas. Não é? A riqueza que sai daqui vai para lá, nós é que agradecemos.